terminará dentro de algumas horas a análise do orçamento e o plano de investimentos da região para o próximo ano. Documentos ambiciosos e de mérito, cuja apreciação nos permite afirmar com realismo que nós vamos enfrentar, superar e vencer os grandes desafios e as dificuldades que viveremos em 2012. Nossa primeira palavra é, por isso, de confiança. Eventualmente, nunca terá sido tão pertinente trazer ao debate nesta Assembleia as questões europeias. Relembremos o sonho fundador da nossa Europa, a que acreditamos, a que defendemos e a que temos ajudado a construir nos últimos anos. A 10 de agosto de 1952, na Câmara Municipal da cidade de Luxemburgo, foi assinado o Tratado da Constituição da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, organização antecessora da CEE e da União Europeia. Nessa cerimónia, discursando perante os responsáveis dos 6 países fundadores dessa organização, Jean Monnet, dirigindo-se ao burgomestre da cidade, afirmou: "Pela nossa parte, sabeis que faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que esta primeira encarnação da Europa, que é a nossa comunidade, tenha êxito e encontre novos desenvolvimentos. Estamos convictos de que, a pouco e pouco, conseguiremos vencer as resistências e as desconfianças mútuas e que a aspiração popular à unidade da Europa acabará por triunfar e ser uma realidade." E, de facto, assim foi. Nos 50 anos seguintes, o espírito progressista e visionário do seu principal mentor cumpriu-se. Durante esse período, a Europa construiu-se, integrou-se e alargou-se a um ritmo inimaginável em 52, assente num sentimento de sucesso mútuo de várias nações que se tornaram mais fortes e mais prósperas, unindo os seus destinos. Toda a construção da União Europeia foi baseada num esforço para substituir a ruinosa e sangrenta rivalidade da história europeia por uma nova lógica assente nos interesses mútuos. Porém, depois de abril de 2010, com o agudizar da crise da dívida soberana grega, resultante do intervencionismo estatal que salvou o colapso da economia europeia após a grande crise de 2008, a União foi gradualmente mergulhando naquela que é, infelizmente, consensualmente considerada a maior crise de sempre da construção europeia. A Europa está em transe, parece ter esquecido a sua história, os seus valores e perdido a sua convicção mais profunda, a ideia de um destino comum e partilhado por todos os povos da Europa, em nome da paz, da liberdade, da democracia e da prosperidade. O atual litígio político sobre os custos da administração da moeda única está a ameaçar o futuro da Europa. Hoje a União Europeia é sinónimo de crise e de incerteza. As principais economias europeias gerem o dia a dia em vez de atuar de uma forma decidida para combater uma ameaça comum. Custa-nos muito ver grandes países governados por políticos pigmeus. Voltou a haver grandes e pequenos, ricos e pobres, norte e sul, centro e periferia. É nessa Europa, dominada pelos egoísmos nacionais, que as regiões ultraperiféricas, como os Açores, adquiriram um inesperado estatuto de genuínos e legítimos intérpretes das causas fundacionais do projeto da construção europeia. É uma enorme responsabilidade para a qual os Açores estão particularmente atentos e cujo planeamento do Governo acautela. Dizemos com muito orgulho, a nossa região tem dado um contributo relevante para o aprofundamento da construção europeia e está hoje em condições de reforçar este papel. Ainda na passada semana, o Sr. Presidente do Governo deu prova disso em Ponta Delgada, na sessão de abertura da Assembleia Geral da Assembleia das Regiões da Europa. É importante que os açorianos ganhem plena consciência de que hoje o seu Presidente, conjuntamente, por exemplo, com Jean-Claude Juncker, pertence a um grupo muito restrito de chefes de governo europeus no ativo que podem ser apontados como verdadeiros defensores, convictos e coerentes do aprofundamento da integração europeia. Neste caso, são pequenas regiões ou países governados por gigantes da política. É por isso também que o grupo parlamentar afirma com orgulho que se os Açores são hoje indiscutivelmente uma região europeia de pleno direito, em muito o devem ao prestígio do Presidente Carlos César e ao mérito dos seus sucessivos governos, como aliás atesta o próprio Presidente da Comissão Europeia.
Mas a participação dos Açores na construção europeia comporta um vasto património que muito nos orgulha. Nós temos memória. Nós recordamos as declarações de um ex-secretário regional da Presidência aqui neste Parlamento há 5 anos atrás, perante o espanto incrédulo do PSD, de que os Açores serão das primeiras regiões da Europa a dar um contributo para o livre verde da política marítima europeia. O PSD achava mal, achava que era uma precipitação. Não só fomos dos primeiros, como até demos dos mais influentes contributos ao referido documento, facto testemunhado e salientado por inúmeros países europeus, organizações e também por um ex-emigrante em Bruxelas, hoje aqui entre nós. O mérito dessa iniciativa é partilhado assim, de facto, por muitos, por cientistas, estudiosos, instituições e associações, também pelo Governo e, naturalmente, pelo PS Açores, mas é inegável o contributo decidido, corajoso e de grande visão política do responsável político à data por as matérias europeias, o Dr. Vasco Cordeiro, atualmente secretário regional da Economia do 10º Governo dos Açores e que no próximo ano, tenho a certeza, será o presidente do 11º Governo Regional dos Açores. Mas se na Europa os Açores são hoje uma região respeitada e admirada, não sendo como a Madeira confundidos com nenhum arquipélago grego, nem por isso deixamos de viver um inédito e estranho paradoxo. Um paradoxo que simboliza o sucesso da nossa inserção na Europa como região ultraperiférica, mas também, infelizmente, um atestado de miopia política ao atual governo do país. Atualmente, face à postura insensível e displicente do atual Governo da República em relação aos interesses das autonomias, particularmente no que diz respeito ao cumprimento das funções de soberania ou de organização dos serviços de Estado, os Açores vivem o paradoxo de ter de despender mais energia, mais tempo a sensibilizar o Governo da República do seu próprio país ou o próprio inquilino do Palácio de Belém para as questões regionais do que a influenciar a Comissão Europeia ou o Parlamento Europeu no mesmo sentido. Esta é uma realidade que muito lamentamos e que também tem implicações a outros níveis que interessa referir necessariamente de forma sumária. Por exemplo, no ensino do português nas nossas comunidades, que continuará a ser suportado mais pelos pais das crianças de descendência açoriana nos Estados Unidos e no Canadá e menos pelo Governo Central do nosso país. Mais pelo Governo Regional através da rede de Casas dos Açores e do movimento associativo que ajudamos a construir na diáspora e menos pelo Governo da República Portuguesa. Nesta, como em muitas outras áreas, o Governo do país vai por mau caminho. É um Governo da austeridade exemplar, da sociedade de utilizadores-pagadores, do Estado social low cost, da exaltação das virtudes da pobreza, e onde é que já vimos isso, e de um governo que toma o país por uma empresa. Por isso convém lembrar que uma empresa pode selecionar colaboradores de acordo com o seu próprio critério. E um governo, como o concebemos pelo menos, tem a obrigação de contar com todos os cidadãos. É uma diferença abissal, mas que tem que ser lembrada em tempos difíceis e de austeridade como nós vivemos. Por isso, Sr. Secretário da Economia, consideramos da maior importância a referência que ontem Vossa Excelência aqui fez de que o desenvolvimento dos Açores, de que o projeto que estamos a empreender não pode deixar ninguém para trás. É esta a visão que partilhamos, é este o futuro que queremos para os Açores. Quem ficou, aliás, para trás neste debate, durante todos estes dias, foi a oposição em geral e o PSD em particular. O PSD ainda não percebeu, ao fim destes anos de estudos e com a vasta experiência que já conta de oposição, que a credibilidade não se apregoa, constrói-se, a autonomia não se trafica, defende-se e a dignidade da nossa terra não se pondera, afirma-se. O PSD ainda não compreendeu que na política a liderança, o rigor e a coerência
não são troféus que se adquirem no estrangeiro, são valores essenciais da política que devem estar sempre mesmo, sujeitos ao escrutínio popular. Não se pode dizer e depois não fazer, nem muito menos fazer e depois esconder que se fez. Sabemos bem que há áreas de maior dificuldade e setores em que muitas pessoas culpam o Governo por responsabilidades, sejamos justos, que manifestamente o Governo não tem. Há setores de atividade com indicadores negativos, mas chamamos a atenção, há setores que têm indicadores negativos não pelo Governo ser incompetente, mas sim apesar do Governo ser competente, e essa é uma grande diferença. Senhor Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, enquanto na generalidade dos países da União Europeia se aprovam orçamentos fortemente restritivos, numa altura em que a Assembleia da República aprova um orçamento de austeridade colossal, nós, aqui nos Açores, estamos perante um orçamento regional para 2012 que tem a capacidade de proteger as famílias e as pessoas em dificuldades, de estimular a atividade empresarial e de dinamizar setores do mercado de emprego. Isto ficou provado na nossa discussão durante esses 3 dias. É, pois, um orçamento de solidariedade, de investimento e de emprego. Há algo que vários partidos da oposição procuraram ignorar ostensivamente durante as várias semanas de trabalho e preparação que a análise desses documentos comportou. Este, portanto, não é o orçamento que a nossa oposição diz que é. A oposição ignora a realidade, a circunstância, os constrangimentos e agora, pelo menos parte dela, prepara-se para rejeitar os objetivos, as estratégias e as soluções. Fazem mal, fazem muito mal. Mas os açorianos sentem e sabem que o PS e o seu governo compreendem as dificuldades e explora ao limite todas as possibilidades de defender os Açores e servir os açorianos. Mesmo na dificuldade e na desesperança há motivos de confiança e ânimo. E a nossa determinação, ambição e vontade de vencer são claros fatores de confiança e de ânimo. Esta não é a altura de baixar os braços e deixar a desesperança vencer. Este é o momento de assumir as nossas responsabilidades e avançar com confiança e coragem. Mas este é também o tempo em que se aproxima a hora em que o PS dará mais preponderância a uma nova geração. Uma geração que, sendo nova, não está sozinha. Sendo criativa, valoriza a experiência e, sendo inovadora, preza a tradição. É uma geração em que os açorianos podem confiar. É uma geração que não namorou à janela, mas sabe bem que esse tempo existiu e que há gente desse tempo que já mandou sem mérito e que mesmo assim quer voltar a mandar. Mas esses tempos já passaram, o progresso faz-se olhando em frente e não andando para trás. Como imortalizou o grande Victor Hugo, não há nenhum poder no mundo que possa travar uma ideia quando chegou o seu tempo. E esse tempo está a chegar e nós vamos vencer outra vez, com os Açores e pelos Açores, disse.